Obrigada, Espírito Santo. Amém, queridos. Boa noite. Graça e paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Vamos ler um texto da palavra. Mateus, capítulo 14, versículo de número 22 a seguir. Estou desviando. O Gui me salva, cara. Mateus 14, versículo 22, a palavra de Deus, ela diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido, a multidão subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Versículo 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pelo privilégio que a gente tem de poder estar aqui, reunidos no Teu nome. Continuamos crendo em todas as Tuas promessas, em tudo que o Senhor tem dito. Cremos naquilo que o Senhor determinou na Tua palavra a respeito do corpo de Cristo, a igreja. Nós nos posicionamos diante do Senhor e te pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração. Tu sabes a necessidade de cada um de nós que estamos aqui. Nós queremos te ouvir, queremos te obedecer. Ensina-nos a entender a tua perfeita vontade. Nos impulsiona pelo Espírito Santo a ouvirmos e entendermos aquilo que o Senhor tem dito e tudo aquilo que o Senhor ainda vai nos ministrar. Em nome de Jesus, nós nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão e reconhecemos que precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, e estende a Tua mão a favor da vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui, para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero fortalecer o texto que lemos, lendo Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Lucas capítulo 6, fique com a Bíblia aberta no seu colo, nós vamos ler a palavra.
Você que não trouxe Bíblia, sente-se ao lado de alguém que tenha uma Bíblia, para que você possa acompanhar junto, para nós entendermos algumas coisas de maneira melhor. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 6, do versículo de número 43, a Bíblia diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está também em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Vou repetir a última parte desse versículo que diz assim: porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Versículo 46: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. E essas palavras são palavras de Jesus. Amém? Amém. Quero chamar a sua atenção. Nós lemos dois textos aqui sobre, primeiro, Jesus andando sobre as águas, e lemos também a respeito daquilo que está dentro do nosso coração, a qualidade que existe dentro de nós, pela forma como nós fazemos as coisas que aprendemos, as coisas que sabemos que devemos fazer. Esse texto de Jesus andar sobre as águas, para mim, ele é um dos textos mais tremendos da Bíblia. Não que a Bíblia em si, no todo, ela não é um livro completo, ela é. Existem passagens aqui que Jesus também ensinou outras coisas que também deixou qualquer pessoa que parou para ouvir impactado, literalmente. Mas para mim, essa passagem de Pedro, essa experiência de Pedro com Jesus, foi algo extremamente marcante. Por quê? Porque quando às vezes a gente fala de Pedro, a gente olha para o lado ruim de Pedro, né? Ele era bravo, ele era teimosão, ele era insubmisso. Jesus falava, ele dizia que não fazia e acabava indo lá fazer. Pedro é aquele camarada da Bíblia que a gente vive se identificando com ele. Quando a gente fica nervoso, principalmente, né? Que a gente tem uma crise de nervo, ao meu lado Pedro está aflorado, estou pedrando hoje, né? Você nunca viu isso? Não sei se isso só acontece comigo, né? Porque geralmente a gente, para as pessoas, a gente às vezes tenta passar uma imagem que a gente é muito perfeito, que a gente já é completo, que a gente já sabe de tudo, que a gente não precisa de mais nada. A gente tem uma tendência assim, meia evangélica, de querer mostrar para as pessoas que a gente é top, né? A gente é perfeito. Como é que está? Eu estou bem, estou mergulhando no Espírito, estou com Deus assim, sobrenatural. Mas a gente olha para Pedro, queridos, e Pedro, ele caminhou do lado da verdade nos anos em que Jesus teve o seu ministério na terra. Ele conhecia o olhar de Jesus, o jeito de Jesus falar chamava a atenção de Pedro. Pedro não era igual Tomé. Tomé era aquele indivíduo que queria uma prova de tudo. Não, isso aqui então tá, então me prove que é assim. Então,
Você pensa no trabalho que Tomé deu para Cristo, querendo prova de tudo em todo tempo, em todo momento. Obrigado, pastoral. Aí a gente olha para Pedro. Pedro é aquele indivíduo que ele é corajoso aos extremos, porque, querendo ou não, a fé, ela é uma atitude de coragem que a gente tem que ter diante de uma verdade. Toda verdade confronta. A verdade, para nós, muitas vezes, ela não é tão aceita, porque nós criamos algumas verdades dentro da Bíblia que são versículos isolados, e a gente vive por essas verdades achando que essa verdade já é a verdade plena de Deus. Mas a verdade de Deus, ela é completa em tudo. Deus é perfeito em tudo. Deus não é imperfeito. Ele é inteligente. Tanto é que a Bíblia diz assim, seja todo homem mentiroso para que Deus seja verdadeiro. Por quê? Porque Deus está apontando para o homem, sabendo como o homem é, como o homem tem suas crises. E está aqui o Pedro, o irmão Pedro, indo em direção a um destino, e de repente o mar ficou revolto. E ele era pescador, irmãos. Pedro era aquele camarada acostumado com o mar, acostumado com as batalhas do dia a dia. Aí Jesus aparece no cenário aqui. Jesus não vem de parapente, de helicóptero. Jesus não vem usando os artifícios humanos para se aproximar dos discípulos. Jesus vem andando sobre o mar. E eu já falei aqui, já compartilhei isso com a igreja, quando um pescador via alguém andando sobre a água, assim, ou então a impressão de ser um espírito, ele já sabia que estaria vivendo o último dia da vida deles. Opa, lá vem alguém diferente, então o barco vai afundar, eles estão nos dando uma oportunidade. Pense nisso. Mas quando Jesus se aproxima, Jesus diz para eles assim: vocês não tenham medo, sou eu. E Pedro fez o quê? Prova que é tu, Senhor, então faz isso, confirma que é o Senhor que está vindo. Não, Pedro não fez isso. Pedro fez uma pergunta que iria trazer ao coração dele uma resposta. Toda pergunta tem resposta. Diga para quem está ao seu lado: as suas perguntas têm resposta. Sabe qual é o problema da gente? É que às vezes a gente procura a resposta em lugares errados, em pessoas erradas. Às vezes você procura nas pessoas uma coisa que nem você é. Aí você acha que as pessoas são porque você pensa que é, mas não é. Aí está lá Pedro olhando Jesus andando sobre o mar, e pergunta: olha, se é o Senhor mesmo, então eu quero ir andando aí onde o Senhor está. E Jesus, ele não dificultou o caminho, não disse: olha Pedro, você está querendo ter muita fé, esse tipo de fé não é para a sua época, é para uma época mais futura. Lá no futuro vai ter prancha de surf, aí vai dar para andar sobre as águas certinho, né? A pranchinha fica mais rápido, mais fácil. Mas Jesus não complicou o caminho. Jesus me disse assim: olha, venha. Por quê? Porque Jesus não complica. Jesus, ele deixa tudo muito bem explicado, deixa tudo muito claro para a gente. É como os textos da Bíblia, que não são confusos, e a gente, quando lê eles, a gente entra em crise de tão simples que eles são. Como falar a respeito de ser perdoado. É só pedir perdão, pronto. Não, mas não tem um ritual para o perdão, a gente não tem que ficar balançando, ou orar, botar a cara no chão. Não, querido, não tem nada disso não. Você errou, pecou, pediu perdão, Deus te perdoa na mesma hora. Não tem negócio. Ah, mas eu vou precisar jejuar para ser mais perdoado. Então isso não é graça. Graça é um favor que eu não mereço. Tudo que eu não mereço está no Evangelho e está à minha disposição. Eu não mereço ir para o céu, mas a Bíblia diz que Deus me perdoa por Cristo morrer por mim no meu lugar. Eu não mereço estar na igreja, mas a Bíblia diz que Deus me amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer no meu lugar. Deus amou o mundo. Nessa palavra mundo está também o seu nome. Amém. Engloba também você.
Mas sabe, a nossa dificuldade é que a gente complica aquilo que é simples e tenta dificultar aquilo que é mais descomplicado ainda. Mas aqui o caso aqui é um caso bem complicado, andar sobre o mar. Fale o que quiser de Pedro, mas você não encontra nenhum outro discípulo na Bíblia que andou sobre as águas igual Pedro andou. Você já tentou sair da tua casa, vou dar uma bandinha lá na praia, vou dar uma caminhada? Na areia você consegue caminhar. Tentou andar já sobre as águas? Você já tentou? Pergunta para quem está do seu lado. Já tentou, irmão? Andar lá na praia, em cima da água, ver como é que fica? Se não sabe nadar, morre afogado. Existe a possibilidade de morrer afogado. Mas veja bem, Pedro, pescador, ele conhecia o mar. Quando o mar estava agitado, ele sabia para que lado sentar dentro do barco, se ficava, disponível no fundo, se sentava no lado direito, no lado esquerdo. E ele vê Jesus andando e ele diz: olha, quando ele disse ao Senhor que eu vá ao teu encontro, Jesus permitiu que ele viesse, que ele fosse. E ele, como o indivíduo corajoso que sempre foi, ele se levantou e foi, literalmente. E ele caminhou sobre o mar, conforme Jesus disse: venha. Ele foi, ele experimentou. Quero abrir aqui um parênteses e lhe dizer aqui algumas coisas assim que Deus ministrou no meu coração hoje. Quando Deus diz algo que você pode fazer, você tem toda a liberdade para fazer. Agora, quando Ele diz não faça e você faz, você arruma um problema para você com Deus. Quando Ele diz que se você, vamos para o básico do cristianismo, para a base da fé, quando Ele diz que se você amar, você está cumprindo o mandamento e você ama, você também é abençoado porque você ama. Quando Ele diz que você tem que orar pelas pessoas que te perseguem, você ora pelas pessoas que te perseguem, você também é abençoado. O problema é quando a gente complica o negócio, irmãos. E ao invés de a gente abençoar quem persegue a gente começa a jogar praga. Para o céu que te carregue, que os anjos te pegam lá na esquina. A gente fala demônio mesmo. Então vamos mudar a linguagem. Mas veja bem, Pedro, quando ele se distraiu, que é aquele momento que todos nós passamos, enfrentamos, que é o momento da distração, quando ele se distraiu, ele começou a afundar. E aqui que entra o perigo, irmãos. É que quando a gente se distrai, se você não estiver olhando para Jesus, você não percebe que está afundando. Você não percebe que você está se distanciando. Ele estava próximo de Cristo. Quando ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos em outra coisa, a Bíblia diz que ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele gritou: tem misericórdia de mim. Eu li 3 textos nessa noite. E eu quero comparar os outros textos que eu li com essas verdades que estão aqui nessa experiência de Pedro. Primeiro, você não consegue dar um fruto bom se o seu coração não for bom. Então veja bem, a forma que Deus nos julga pela palavra não é a forma que eu devo julgar o meu irmão, é a forma que Deus nos julga. E eu quero ler Mateus capítulo de número 7 para encorpar essas verdades aqui. Evangelho de Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo 7 e o versículo de número 1 diz assim, a palavra de Deus que fala: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que você julgar, você também será julgado, e com a medida com que tiver medido,
vos tornarão a medir. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho e eis uma trave no teu? Versículo 5, quem está falando é Jesus, tá? Jesus diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Versículo 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Eu estava meditando, queridos, nessa experiência de Pedro. A gente pode até de alguma forma aqui julgá-lo. Não é assim que a gente faz com os personagens bíblicos? Quando se fala de Davi, o que vem na sua mente? Você não lembra do grande guerreiro que ele foi? Você já pensa no adultério que ele cometeu. Quando se fala de Moisés, o que vem na sua mente? Você não lembra do trabalho todo que ele teve, convencendo toda uma geração a sair do Egito para vir para uma terra que emana leite e mel? Você lembra de imediato que ele bateu na pedra por ele não ter obedecido aquilo que Deus mandou ele fazer, ele não teve o privilégio de entrar na terra da promessa. Quer outro? O próprio irmão Pedro. Quando se fala de Pedro, você não lembra que Pedro andou sobre as águas. Você vai lembrar que Pedro negou a Jesus. Quando se fala de Judas, você não lembra do início da caminhada de Judas, porque Jesus não escolheu Judas sendo ele um ladrão. Ele não era um ladrão. Ele tornou-se um ladrão, diz a Bíblia no Evangelho de Lucas. Ele tornou-se. É um perigo, queridos, da gente achar que o nosso coração sempre está certo. É um perigo de a gente olhar para dentro de nós e achar que a gente está sempre cheio de fé. Porque a sua fé, ela é medida pelas suas obras. O seu coração, você vai colocar para fora aquilo que você está cheio. Você só fala mal de todo mundo. Você está cheio de quê? Você olha para alguém, você só vê os defeitos, só vê os problemas da pessoa, você não olha para uma virtude, uma qualidade de alguém. Seu coração está cheio de quê? Está cheio de tudo, menos da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, olha só, a Bíblia fala, queridos, que nós devemos medir, mas quando você medir, a mesma medida que você medir o seu irmão, você também vai ser medido. A Bíblia fala, queridos, que você vai colocar para fora aquilo que o seu coração está cheio. Então nós vivemos em um tempo em que as pessoas, elas dificilmente creem em milagres, mesmo vendo milagres acontecendo em todos os lugares. Eu creio, mas eu só creio em ver. Meu Deus do céu. Não, o Senhor fala, tá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente associa o texto a uma prosperidade desvinculada da Bíblia. E a gente acha que Deus é obrigado a resolver os nossos problemas se nós não fazemos a nossa parte. Preste atenção. Entenda a palavra. Pedro estava com Jesus durante o dia inteiro, e Jesus operando milagres, as pessoas eram curadas, as pessoas eram tocadas pelas palavras de Cristo. E de repente, Pedro já fora do barco, caminhando sobre as águas, ele tira os olhos de Jesus e a Bíblia diz então que ele começa a afundar. A diferença entre afundar e o reconhecer faz toda a diferença também, porque você pode se distrair e achar que está focado, mas você não ora mais, você não ora mais pelas pessoas, você não lê mais a palavra, você não busca mais em Deus as respostas, você assume a frente da sua vida, aí você tira Deus do governo e coloca a sua vontade acima da vontade de Deus.
O que eu gostaria de falar, queridos, nessa noite, a respeito de fé, é isso. Que fé, segundo Deus, vai me levar a cumprir as palavras que Deus disse, não a questioná-las. Não, mas isso era numa época longínqua, quando Deus falou isso o povo olhava de uma forma diferente, e hoje em dia não é igual àqueles dias. Deus está trabalhando de uma forma diferente. Pode ser, a metodologia pode ser diferente, mas o princípio sempre vai ser o mesmo. Fé é eu crer naquilo que Deus diz. Então diga para quem está do seu lado: fé é crer em Deus, irmão. É crer naquilo que Ele fala. É ouvi-lo de tal maneira que aquilo que Ele diz é superior àquilo que eu penso. Aquilo que Ele está dizendo é mais importante do que aquilo que eu estou literalmente, talvez até falando e praticando. Preste atenção. Nós estamos aqui diante de Pedro. Alguém que tem uma experiência como nenhum de nós já tivemos, teve o seu momento de distração, como todos nós também temos, mas que na medida que entendeu que estava afundando, recorreu à pessoa certa para um grande, extraordinário milagre. Sabe, eu associo fé a reconhecimento. Fé a mudança. Eu preciso ter fé para Deus fazer um milagre também dentro do meu coração, me transformando, segundo o propósito dele. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 29 fala que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro de uma linhagem de filhos para Deus, que nós devemos buscar nos tornar parecidos com Ele. Quero lhe fazer uma pergunta. Quando você olha para você se considera parecido com Jesus? Você responde para as pessoas igual Jesus respondia para os discípulos? É claro que não dá para comparar, porque Jesus, Ele é o Senhor. Nós não somos senhores. Ele é o Rei, nós somos filhos. Fazemos parte das promessas de Deus através de Cristo. Mas preste atenção. Eu sei pelo Espírito Santo que existem pessoas que estão aqui dentro que você está afundando. E você sabe que está afundando. Sabe, mas você também não tem forças para dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, me socorre. Ao invés de orar, buscar a Deus, de se entregar, de se arrepender e de voltar, você prefere continuar afundando do que gritar para Ele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Deus, está muito difícil, eu não consigo, não tenho mais forças para orar. Sabe, e diz o Espírito Santo, queridos, olha só, preste atenção, que isso é tão forte que você não consegue se levantar. Mas eu quero te trazer um modelo da vida de Pedro. Pedro é o camarada que você nunca ia querer na sua equipe, você não ia querer ele na sua célula, você não ia querer ele perto de você. Você, quem sabe, se Pedro fosse vivo hoje, congregasse numa igreja, ele teria muitos poucos amigos. Porque ele era aquele camarada nervoso, bravo, que falava as coisas que muita gente não gosta de ouvir. Pedro era um indivíduo da verdade. Eu não estou falando de falar bobice, estou falando de falar a verdade. Verdade. Pedro era aquele camarada de quando ele via, eu acho que Pedro e Tomé eles tinham algumas crises quando eles se encontravam, porque Pedro ele era muito por aquilo que Jesus disse, além de ser meio teimosão, mas ele fazia. E o Tomé não, Tomé ouvia Jesus pregar e dizia: se isso é verdade, deixa eu ver.
Quer ver uma coisa? Hoje Deus tem milagres para fazer nessa noite aqui. Amém. Mas parece que eu escuto o coração de alguns dizendo assim: só acredito vendo. Tem milagre. A gente associa milagre a resolver problemas financeiros. Deus, eu quero um milagre. A gente já pensa na conta do banco, a gente já pensa no extrato do cheque, a gente já pensa nas coisas que estão vencendo, e nós associamos milagre a essas coisas. E o maior milagre é quando Deus toca o seu coração e você reconhece de fato como você está por dentro. Isso, querido, isso é muito milagre para a época que nós estamos vivendo. Nós vivemos o tempo em que Timóteo profetizou, dizendo que o coração do homem seria soberbo, seria arrogante, em que os homens seriam amantes de si mesmos, eles iriam amar mais eles do que o próprio Deus. Eles iriam adorar outros deuses e iriam desconhecer a essência de Deus. E é fácil você descobrir, olhe para as palavras que você fala. Pergunta para quem está do seu lado assim: irmão, você falou bem de mim hoje ou falou mal? Pergunta. Falou bem de mim hoje. Falou bem de mim hoje ou falou mal? Pergunta para o irmão: tem coragem, irmão? Tem coragem? Eu perguntei. Eu pensei muito a seu respeito, irmão. Meu Deus, cada pecadão, hein? Se você pegar o maluco e olhar muito para o irmão que está do seu lado, você vai descobrir que ele não é quase anjo como você pensa. Ah, mas a gente está na igreja, a igreja não era para ser um lugar de gente perfeita. Aqui, irmão, tem de tudo, irmão. Tem de tudo aqui, mas tudo perdoado. Amém? Glória a Deus. O Evangelho, ele nos faz entender isso, que Deus veio para os doentes. Você foi escolhido pelo Senhor, porque Deus olhou para você e viu a sua imperfeição e disse: vou dar um jeito nele. Vou apertar essa portinha do lado de cá, a outra portinha do lado de cá. A gente vem para a igreja igual um carro, irmão, todo cheio de defeito, né? Com as rodas meia torta, os pneus meio vazios, a tinta meio enferrujada. A gente entra na igreja, Deus começa a trabalhar na gente, de repente a gente olha para nós, tem um fusquinha, né? Um fusquinha meia hora todo enferrujado, Deus já começa a criar forma e vai mudando a aparência, muda tudo, porque o Evangelho transforma. O problema é que quando a gente começa a andar por fé e a gente se distrai, a gente não sobe, a gente desce. E a palavra descer não fala da forma de se humilhar, não, está falando na forma de retroceder na vida com Deus. Você ora como orava antes, no começo? Você fala de Jesus para todo mundo igual falava no começo? Às vezes isso é um processo. Tem pessoas que no começo tinham vergonha e agora vão se soltando. Mas tem pessoas que no começo eram muito ousadas, falavam de Cristo para todo mundo, e depois de um tempo esfria e se cala. Não estou falando que esse seja o caso, tomara que não seja, mas eu sei que tem pessoas que estão aqui que em algum momento da sua caminhada você se distraiu. Você não é mais a mesma pessoa que era. Deus te trouxe hoje aqui para te acordar, te reacender, te encher de fé novamente, para que você consiga permanecer e continuar naquilo que Deus tem te chamado para você ser. Ser profeta não é fácil, né? Falar a verdade de dor. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé comigo, querido. Nós vamos orar. A princípio, eu não vou chamar você para frente. Se você sente a necessidade, venha. Se você sentir qualquer tipo de desconforto, se expor, você tem liberdade para ficar no lugar que você está. Mas a fé, ela é assim, a gente sai do barco. A gente vê Jesus, a gente sai do barco. Só que a caminhada
ela tem que continuar sendo como no começo. Escuta o que eu vou lhe dizer. Tem pessoas que estão aqui que Deus tem saudade de você. Porque você já foi uma pessoa que orou, que orava mais, que buscava Deus mais. Você já foi uma pessoa mais íntima de Deus e hoje você não é mais como era antes. Eu não estou lhe acusando. Eu estou dizendo para você que Deus tem saudade de você. Porque Ele te ama. Se você sentir a necessidade que alguém ore por você, coloque as mãos sobre você, você pode sair do teu lugar e vir aqui diante do altar, tá? Se você se sentir constrangido, pode ficar aí, não tem problema, nós vamos orar do mesmo jeito. Vamos orar do mesmo jeito. Quero orar com você. Vamos orar. Pai, nós te damos o louvor, te adoramos nessa noite. Obrigado pelo privilégio que a gente tem de ouvir tua palavra. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de nós sermos chamados de teus filhos, Pai. Nós não queremos viver uma falsa graça. Nós sabemos que a graça, Senhor, é um favor que nós não merecemos, mas exige de nós também os nossos passos, exige de nós a nossa fé, a nossa entrega, a nossa volta para o Senhor. Eu oro pedindo para que a tua força venha sobre a vida de cada um dos teus filhos, de todos nós que estamos aqui. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós reconhecemos que somos fracos, reconhecemos que somos limitados, mas o Senhor nos chamou para fora do barco. O Senhor nos chamou do mundo para a tua casa, para a tua presença. Quero pedir que o Senhor restaure o coração de todos aqueles que precisam ser restaurados. Ajuda aqueles que não conseguem mais orar a voltar a orar. Ajuda aqueles que não conseguem mais ler a palavra, que eles voltem a se apaixonar pela tua palavra, Pai, como no começo. Aquela simplicidade do começo retorne ao nosso coração. Não é um tempo que nos faz maduros, não é um tempo que nos faz sábios, mas a maturidade está em nós olhar para o coração e discernir a fonte que é o nosso coração. Ajuda-nos a olhar para o lado de dentro hoje, para que a gente possa ver a tua face, continuar com os olhos fitados no Senhor, fixos no Senhor, e continuarmos caminhando sobre as águas, continuarmos caminhando pela fé, como diz a tua palavra diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Nós não queremos ser essas pessoas, Pai, que retrocedem. Nós queremos continuar caminhando. Ajuda-nos nessa noite, alcança-nos com a tua misericórdia, Pai, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre nós e nos fortalece. Abre os olhos do nosso coração para que o nosso entendimento possa florescer as verdades que são as tuas sementes dentro de nós. Nós queremos viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Nós queremos ter misericórdia, queremos praticar misericórdia, como a tua palavra fala, que o juízo será terrível para aqueles que não usaram de misericórdia. Nós oramos para que a tua misericórdia nos alcance nessa noite. Desmonta todo o entendimento religioso, tudo aquilo que é religiosidade dentro de nós, desmonta
pela palavra da verdade e faz um milagre dentro do nosso coração, Pai. Transforma-nos na imagem e semelhança daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Mude o nosso coração, Senhor, para que o nosso coração possa ser bom como o Senhor é bom. Ajuda-nos nessa noite. Quero convidar você a orar com alguém. Vá do lado de alguém. Vá ao lado de alguém. Olha que a pessoa que está do seu lado. Vamos orar uns pelos outros. Ore com alguém agora. Dê a mão para alguém. Ore junto com alguém. Isso. Você não conhece o nome do irmão? Pergunta o nome para o irmão. Como é que é o teu nome? Eu quero orar por você. Levante sua voz a favor da vida desse irmão que está do seu lado. Quem sabe ele está aí do seu lado, está carente, precisando de que alguém ore por ele. Vamos orar uns pelos outros agora. Pai, nós nos posicionamos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Estamos orando a favor da noiva, a favor dos teus filhos. Libera a tua graça nesse lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Nós oramos para que a presença do Senhor venha sobre a vida de cada um dos teus filhos, direciona a oração, a intercessão sendo feita. Eu sei que aqui há famílias representadas nesse lugar, pais de famílias estão aqui, Senhor, filhos estão aqui. Olha para as famílias que estão aqui representadas. Olha, Pai, em nome de Jesus, nós desmontamos as intenções do inimigo, quebramos os poderes das trevas, oramos para que a glória do Senhor se manifeste na vida de cada um deles. Quebramos as palavras de morte, as palavras de maldição, as palavras que nos distraem, as palavras que precisamos praticar como palavras de fé. Em nome de Jesus, nós desmontamos no mundo espiritual toda a força de murmuração, toda a força de acusação. Nós quebramos o poder do diabo em nome de Jesus e oramos pela proteção, Senhor, do povo, a proteção da igreja, corpo de Cristo, em nome de Jesus. Haja a tua graça sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Venha a graça, venha a paz, venha a sabedoria da verdade, venha a revelação do teu querer, Senhor, no coração de cada um dos teus filhos. Remove, Senhor, do nosso entendimento todo tipo de cegueira, todo tipo, Senhor, de trava, todo tipo de impedimento para que a verdade seja gerada e a glória do Senhor manifeste na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Nós oramos para que os céus de bronze sejam quebrados, para que a glória do Senhor seja revelada ao coração da igreja, do corpo. Que o Senhor se mova a favor, Senhor, da vida do teu filho, da vida da tua filha, que as famílias aqui representadas sejam alcançadas pelas tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos o poder da tua palavra sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. Venha a tua palavra sobre nós e construa fundamentos de eternidade, Pai. Em nome de Jesus, que os fundamentos do nosso coração sejam fundamentos de fé, onde o teu nome santo seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, quando você sair do barco, fique com os olhos fixos nele. Amém? Fé é você sair de todo tipo de passividade e comodismo e você andar no sobrenatural com Deus. É você só obedecer o que Deus te manda fazer. Amém? Você não tem que trocar de cabelo, não tem que trocar disso, não tem que trocar daquilo, não tem que trocar nada.
Você tem que deixar o Evangelho te mudar aí dentro. Amém. Se ele te mudar aí dentro, Amém. do lado de fora é consequência. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite. Nós te damos o louvor por todas as coisas. Pedimos que o Senhor venha abençoar o teu povo. Guarda-nos, protege-nos, livra-nos de todo tipo de mal. Que a tua mão continue sobre a vida deles, acompanhando eles, Pai, no retorno para casa. Leva-nos debaixo da tua proteção. Nos livra dos homens maus e nos guarda, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço ao irmão que está do